O milionário surpreende a menina mendiga, que tinha apenas um bolo de barro no aniversário. Era um dia cinzento, o tipo de dia que se arrasta como um peso nas costas. As ruas estavam vazias, exceto por uma esquina esquecida, onde uma menina, de olhos grandes e sonhadores, observava, com um sorriso tímido, um bolo de barro feito com suas próprias mãos. Cada linha de sua face marcava os desafios de uma vida nas sombras, longe do brilho dos holofotes que encantavam os bairros ricos da cidade. Enquanto isso, em um luxuoso apartamento no 10º andar de um arranha-céu, o milionário Henrique comemorava seu aniversário com um banquete digno de reis. Chandon borbulhava em taças de cristal e pratos finos estavam repletos de iguarias extravagantes. Mas no fundo, sua alma se sentia tão vazia quanto um copo limpo. O eco de risadas se perdia no vazio e a solidão pairava como uma sombra irremediável. A visão da menina na esquina ressoou no coração de Henrique. O sorriso dela, tão puro e simples, fez seu mundo de excessos parecer trivial. Ele observou de longe enquanto ela colocava pequenas flores ao redor do bolo de barro. Para ela, era uma obra-prima, um sonho materializado. Henrique sentiu um nó na garganta. Como poderia essa menina, com tão pouco, ser capaz de encontrar alegria em algo tão simples? A necessidade de se conectar, de compartilhar um fragmento de sua vida luxuosa, cresceu dentro dele. Com um impulso repentino, ele decidiu descer. A porta do elevador se abriu e ele entrou. A brisa fresca da rua bateu em seu rosto, trazendo um ar de aventura. Ao se aproximar da menina, ele notou como o cheiro do bolo de barro misturado ao aroma da cidade era mais cativante do que qualquer prato gourmet que havia degustado. "Oi", disse ele, cabeçorras. Ela olhou para cima, surpresa. "É meu aniversário, e eu trouxe um presente." Ele estendeu uma caixa repleta de ganaches e frutas frescas. O brilho nos olhos dela era mais iluminado que qualquer luz da cidade. Ela aceitou hesitante, como se não pudesse acreditar que alguém compartilharia algo tão grandioso com ela. As palavras começaram a fluir entre eles, e logo descobriram que ambas as suas infâncias estavam cheias de sombras. Ela falava sobre o preconceito que enfrentava, enquanto ele desvendava o peso da expectativa que o prendia em sua riqueza. Mas não era só isso. Enquanto falavam, um sentimento inusitado de identificação surgiu. Uma sombra pairava entre eles, não apenas pela diferença de suas realidades, mas pela pressão da sociedade que os forçava a se comportar de maneiras que nunca escolheram. As estrelas começaram a adornar o céu, e Henrique sentiu que havia mais em sua conexão do que um simples encontro acidental. "Você acha que podemos mudar nossas histórias?" ela perguntou, enquanto a brisa noturna dançava em torno deles. Uma pergunta que balançou os pilares de suas vidas, deixando uma dúvida perturbadora no ar. Até onde estariam dispostos a ir para enfrentar seus passados? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Você acha que podemos mudar nossas histórias? A menina perguntou, com um brilho de esperança nos olhos. A brisa noturna parecia conspirar a favor deles. Mas antes que Henrique pudesse responder, um grito cortou o ar, como uma faca afiada. Vinha de um grupo de jovens que passavam pela calçada, rindo e se divertindo, até se depararem com a cena inusitada. Olharam para Henrique, depois para a menina, e riram com escárnio. "Olha quem decidiu brincar de pobre!"
Um deles gritou, e a risada ecoou como um trovão. O rosto da menina se fechou. Seu sorriso desapareceu como se nunca tivesse existido. Henrique sentiu um peso no peito. A solidão que tanto o acompanhava agora parecia ter se espalhado como um vírus. Uma calor que ardia em seu rosto enquanto despejava a caixa de doces na calçada, como se estivesse despejando um pedaço de sua própria essência. Ei! Sai daqui! O que você está fazendo com ela? As palavras escaparam dos seus lábios antes que pudesse pensar. A raiva queimava, faminta, mas a reação do grupo foi instantânea. Um deles avançou, o olhar pesado de desprezo. E o que você vai fazer se a gente não parar, Rico? Vai chamar seu segurança? O riso agora se tornou hostil, e Henrique percebeu que estava cercado. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. E então tudo aconteceu em um instante. Do nada, antes que pudesse se preparar, um dos jovens empurrou a menina. Ela caiu de joelhos, o chão batendo contra sua pele como uma explosão. Henrique sentiu uma onda de pânico, o coração acelerou. Ele correu até ela, se agachando, para ajudá-la, mas antes que pudesse tocar sua mão, outro grito ecoou por trás dele. Pare! A voz era aguda e cheia de desespero. Uma mulher, que Henrique reconheceu como a mãe da menina, emergiu da escuridão. Seu rosto, uma mescla de dor e amor, apressou-se em direção à filha. No entanto, as palavras que saíram de sua boca pararam o mundo por um segundo. Você não entende. Ele não é quem você pensa que é. Henrique congelou. O ar parecia turvo. O grupo ria, mas ele só tinha ouvidos para aquelas palavras. O que isso significa? Perguntou, quase sussurrando. Uma sombra de pânico surgiu nos olhos da mãe enquanto ela encarava Henrique. Você é o filho do homem que destruiu nossas vidas. Você não sabe como está ligado ao nosso passado. A confusão tomou conta dele, como um labirinto sem saída. Lembranças de uma infância tranquila começaram a emergir. Histórias que havia escutado sobre negócios, sobre pessoas sendo forçadas a sair de suas casas. Mas eram apenas ecos perdidos. O choque era tão profundo que ele mal conseguiu respirar enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto da menina no chão. Não, isso não pode ser verdade, gritou, mas a certeza na voz da mulher era inabalável. Ela olhou para a filha, que agora estava em choque, e Henrique percebeu que a conexão entre eles não era apenas de classe, mas de dor e destruição. Um círculo vicioso que parecia interminável. Enquanto as luzes da cidade piscavam como estrelas perdidas, ele ficou parado, tentando assimilar tudo. O que ele deveria fazer? O que essa revelação significava para a promessa de mudança que acabara de fazer? O passado agora o cercava como um ladrão à espreita, pronto para roubar sua chance de redenção. E a pergunta da menina ainda pairava no ar. Você acha que podemos mudar nossas histórias? Agora era uma questão ainda mais urgente. Poderiam realmente romper as correntes do passado? Ou seriam tragédias eternas? A noite se tornava densa e cada segundo carregava o peso de um futuro incerto. Enquanto Henrique tentava entender o turbilhão de emoções, o cenário ao seu redor parecia desvanecer. O grupo de jovens estava em volta, rindo com desprezo, mas ele mal os notava. O rosto da menina se contorcia em desespero e as palavras ecoavam em sua mente. Você é o filho do homem que destruiu nossas vidas. Aquela frase se colava como uma etiqueta que ele não conseguia tirar. Um peso se instabilizava em seu estômago. Então, de repente, tudo mudou. Um grito surrou à noite, vindo de dentro do prédio luxuoso onde Henrique morava. A porta do edifício se abriu e uma figura atarracada emergiu, correndo em direção a eles. Era Clara, a assistente pessoal de Henrique, com os olhos arregalados de pânico. Henrique, ele está aqui. A urgência em sua voz cortou a tensão no ar. Henrique virou-se, o coração pulsando acelerado, e antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, um rugido estrondoso ecoou.
O chão sob seus pés tremeu como se o próprio mundo estivesse se desintegrando. O grupo de jovens se dispersou, gritando e correndo para longe, enquanto todos os olhares se fixavam na cena que estava prestes a se desenrolar. Um carro enorme, negro como a noite, deslizou para o meio da rua. As janelas escuras ocultavam tudo, mas uma presença pesada emanava de dentro. O motorista saiu e, na luz difusa das lâmpadas de rua, Henrique conseguiu ver um rosto familiar. Era seu pai. O homem que sempre foi uma lenda em sua vida, mas também a figura que ele aprendera a desprezar. "O que você está fazendo aqui?" Henrique gritou, a raiva queimando em sua garganta. "Eu vim te buscar, meu filho." A voz do pai era forte, como sempre, mas havia algo nela que deixou Henrique na dúvida. "Você não pode se misturar com essa gente. Vamos embora." Mas a intenção não era apenas levá-lo embora. A possessão na fala do pai era clara. A conexão entre eles era uma corrente, e Henrique sentia que estava prestes a ser puxado de volta para um mundo que havia tentativa de abandonar. A mãe da menina, ainda agachada ao lado da filha no chão, encarou Henrique. "Você realmente vai?" Seu olhar era uma mistura de dor e súplica. Ele queria gritar, pedir uma explicação, sentir que estava com ela. Mas a presença forte de seu pai o inundava, o chamado ao qual sempre tinha obedecido, mesmo sem querer. "Esta não é a sua vida!" gritou o pai, como se tentasse cortar o vínculo que se formava entre Henrique e a menina. "Você não pertence a eles." Mas o que isso significava? Enquanto as palavras do pai ecoavam em sua mente, a cena diante dele parecia se desdobrar em camadas. O voo dos pássaros se silenciou, como se a cidade estivesse prendendo a respiração. Henrique percebeu que o automóvel não era apenas um carro. Era uma prisão elegante, revestida de luxo e isolamento. Era a promessa de um futuro sombrio, o mesmo que sua família impusera a tantos outros. Hesitante, ele olhou para a menina, que estava de joelhos, com lágrimas nos olhos. Uma mistura de tristeza e esperança. A conexão que eles tinham agora era mais profunda do que qualquer laço que já experimentou. "Você é apenas um peão, Henrique", disparou o pai, quebrando o silêncio com revolta. Sua vida já está traçada. A verdade do que ele diria a seguir bateu na cabeça de Henrique como um relâmpago. "Você é o verdadeiro responsável por toda essa miséria, pelo que acontecerá agora." A pressão aumentava, e a única coisa que Henrique sabia era que precisava escolher. O frio na barriga crescia, e ele sentia sua sanidade à beira de um colapso. O destino de dois mundos estava nas suas mãos. O que ele faria? E as palavras da menina ainda dançavam em sua mente. "Você acha que podemos mudar nossas histórias?" Henrique estava prestes a responder quando o carro rugiu e o pai disparou ordens. A noite tomou uma forma diferente, densa e sombria. A nova verdade começou a emergir, pronta para transformar tudo o que ele pensara que sabia. E o que ele faria em seguida poderia alterar não apenas seu futuro, mas também o de todos ao seu redor. E no fundo de sua mente, o peso daquela escolha se afirmava. Seria ele um cúmplice ou um salvador? Henrique estava prestes a responder, quando o carro rugiu e seu pai disparou ordens. A noite parecia se transformar em uma tempestade, um confronto entre passado e futuro. Ele olhou para a menina. Seus olhos ainda brilhavam pela esperança, mas a dor nos olhos dela era mais profunda do que a solidão que ele conhecia. O pai insistiu, como se as palavras dele fossem um veneno. "Venha! Seu lugar não é aqui." Mas naquele instante, tudo mudou. Um som surdo, difícil de descrever, ecoou pela rua. E antes que pudesse compreender, um estrondo mais forte fez o chão tremer sob seus pés.
O carro do pai estava agora cercado por fumaça. Um grupo de pessoas se amontoava, gritando, mas era difícil distinguir o que estava acontecendo. Alguém berrou: "Fogo! O carro está pegando fogo!" Todos se afastaram em pânico, exceto Henrique, que ficou paralisado. "Henrique, vem!" seu pai gritou. O desespero em sua voz era palpável. Mas seu olhar estava fixo no carro e na figura que emergia de dentro dele, envolta em chamas. Com um grito familiar, a porta do carro se abriu e uma mulher saiu, envolta em fumaça e luminosidade vermelha. Era sua mãe, Sofia, que ele não via há anos, uma lembrança desgastada em sua mente. "Não! O que você está fazendo aqui?" A voz de Henrique saiu como um sussurro desesperado, um pedido para que tudo fosse uma ilusão. Enquanto a mulher lutava para se desvencilhar das chamas, o tempo parecia desacelerar. O mundo ao redor dele desapareceu. E tudo o que ele conseguia ouvir era seu coração batendo descompassado. A mãe parou, ofegante, sua pele marcada por mágoas e uma vida que ele nunca conheceu. "Henrique, você precisa saber. O que eu fiz foi..." A voz dela tremia. Os olhos dela tinham a mesma expressão que os olhos da menina. Uma mistura de dor e uma esperança que parecia deslocada. Henrique sentiu um nó na garganta. "Você não morreu. Eu pensei que você tivesse." O choque era visceral, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ela se virou para o grupo de jovens e a mãe da menina. Um olhar de súplica. "Ei, eu sou responsável por tudo isso!" O murmúrio da multidão cresceu, confuso. O que ela queria dizer? Como ela podia ser responsável? Era sua mãe, a mulher que tinha deixado um vazio na sua vida. "Você não entende, querido. Tudo o que você conhece, essa riqueza, é por causa de um erro que cometi. Uma dívida. Minha vida agora é um reflexo do que causamos." O desespero em seu olhar crescia, enquanto a fumaça tomava o ar, obscurecendo a cena. O passado estava voltando para ele, em uma colisão brutal com o presente. A menina olhou para Henrique com confusão, ainda no chão, os olhos se arregalando como se tentasse entender. Você sabe o que ela quer dizer?" Mas Henrique estava perdido. Ele olhou para a mãe, esperando que ela dissesse algo que não tornasse tudo ainda mais sombrio. O grupo que antes zombava, agora estava em silêncio. As expressões em seus rostos mudando de escárnio para a incredulidade. A dívida que comprometeu nossas vidas. "Eu nunca deveria ter te deixado. Mas não tive escolha", continuou Sofia, lágrimas brilhando em seu rosto. "Seu pai fez um acordo terrível. E eu fui forçada a sair. Mas eu voltei para salvar você." As revelações eram como um turbilhão. Henrique sentiu a verdade pesar sobre seus ombros. O que isso significava para o que ele acreditava ser a origem de sua riqueza? Ele olhou para a mãe da menina. "Você conhece isso? Você sabia de tudo?" Ela assentiu lentamente, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Seu pai está envolvido em uma rede de corrupção. Sua mãe, ela foi a única a se opor. E agora, Henrique, você está na linha de frente." O tempo parou. A noite antes cheia de promessas, agora pulsava com segredos sussurrados, realidades devastadoras. A pergunta da menina ecoava em sua cabeça. "Você acha que podemos mudar nossas histórias?" A resposta agora estava mais distante do que nunca. Mas tudo o que ele sabia era que a verdade acabara de se revelar. Mas, no fundo, Henrique percebeu que uma nova pergunta surgia. Até onde ele estaria disposto a ir para mudar seu destino? O que isso poderia custar, não apenas a ele, mas a todos ao seu redor? A noite escureceu ainda mais, prometendo desafios mais profundos e uma escolha que poderia mudar não apenas sua vida, mas o futuro de muitos. Henrique estava prestes a responder, quando o carro rugiu e seu pai disparou ordens. A noite parecia se transformar em uma tempestade, um confronto entre passado e futuro. Ele olhou para a menina. Seus olhos ainda brilhavam pela esperança,
mas a dor nos olhos dela era mais profunda do que a solidão que ele conhecia. O pai insistiu como se as palavras dele fossem um veneno. Venha, seu lugar não é aqui. Mas naquele instante tudo mudou. Um som surdo, difícil de descrever, ecoou pela rua. E antes que pudesse compreender, um estrondo mais forte fez o chão tremer sob seus pés. O carro do pai estava agora cercado por fumaça. Um grupo de pessoas se amontoava, gritando, mas era difícil distinguir o que estava acontecendo. Alguém berrou: "Fogo! O carro está pegando fogo!" Todos se afastaram em pânico, exceto Henrique, que ficou paralisado. "Henrique, vem!" seu pai gritou. A ansiedade em sua voz era palpável, mas seu olhar estava fixo no carro e na figura que emergia de dentro dele, envolta. Em chamas, com um grito familiar, a porta do carro se abriu e uma mulher saiu, envolta em fumaça e luminosidade vermelha. Era sua mãe, Sofia, que ele não via há anos, uma lembrança desgastada em sua mente. "Não! O que você está fazendo aqui?" A voz de Henrique saiu como um sussurro desesperado, um pedido para que tudo fosse uma ilusão. Enquanto a mulher lutava para se desvencilhar das chamas, o tempo parecia desacelerar. O mundo ao redor dele desapareceu e tudo o que ele conseguia ouvir era seu coração batendo descompassado. A mãe parou, ofegante, sua pele marcada por mágoas e uma vida que ele nunca conheceu. "Henrique, você precisa saber, o que eu fiz foi..." A voz dela tremia. Os olhos dela tinham a mesma expressão que os olhos da menina, uma mistura de dor e uma esperança que parecia deslocada. Henrique sentiu um nó na garganta. "Você não morreu. Eu pensei que você tivesse..." O choque era visceral, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ela se virou para o grupo de jovens e a mãe da menina, um olhar de súplica. Eu sou responsável por tudo isso." O murmúrio da multidão cresceu, confuso. O que ela queria dizer? Como ela podia ser responsável? Era sua mãe, a mulher que tinha deixado um vazio na sua vida. "Você não entende, querido. Tudo que você conhece, essa riqueza, é por causa de um erro que cometi. Uma dívida. Minha vida agora é um reflexo do que causamos." O desespero em seu olhar crescia. As chamas dançavam ao fundo, criando uma atmosfera surreal. Henrique olhou incrédulo para ela, enquanto a mãe da menina se aproximava lentamente, um misto de cautela e curiosidade em seu rosto. "O que está acontecendo?" Ela sussurrou, um pingo de esperança surgindo em seus olhos. "Mal consigo acreditar", murmurou Henrique, paralisado pela revelação. "Você é a razão." Mas antes que pudesse completar seu pensamento, um grito cortou o ar. Alguém no meio da multidão gritou: "Cuidado!" E então o grupo se dispersou. No caos, uma figura encapuzada surgiu, movendo-se rapidamente em direção ao carro em chamas. Henrique sentiu um aperto no peito. As pessoas ao redor estavam tão focadas nas chamas que não notaram. Não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. "Saia daí!" ele gritou, mas a figura ignorou. Os olhos de Henrique estavam grudados na cena, e então, em um movimento explosivo, a figura se lançou em direção ao carro, e antes que pudesse processar, uma grande explosão lançou chamas e destroços para o ar. O barulho era ensurdecedor, e a luz ofuscante fez todos recuarem. O pânico tomou conta de todos. "Henrique!" Ele ouviu a voz da mãe chamá-lo, mas estava em choque, a visão turva e o coração disparado. O que era aquilo? A figura que havia se aproximado do carro agora estava no chão, envolta em fumaça, enquanto as pessoas começaram a gritar ainda mais aterrorizadas. Ele arriscou um olhar mais de perto, e quando a fumaça começou a dissipar, uma sensação horrível o atingiu. A figura caída era um homem que ele conhecia. "Lucas!" A voz de Henrique quase não saía, e todo o ar foi sugado dos pulmões dele. "Lucas,
seu amigo de infância, aquele que havia desaparecido há anos, estava lá, deitado no chão, ferido e desorientado. As palavras da mãe ecoaram em sua mente. Você é responsável por tudo isso. O que ela queria dizer? Mas agora tudo se misturava. A dor, o passado, as dívidas. E então, enquanto todos cercavam Lucas, o caos se desenrolando, Henrique se virou, buscando a verdade em seu interior, e percebia que por trás de toda aquela tragédia havia uma conexão que ele nunca poderia ter imaginado. Um segredo enterrado, uma traição que poderia destruir tudo. Não apenas a história dele, mas a de todos ao seu redor. E a pergunta ainda pulsava em sua mente. Você acha que podemos mudar nossas histórias? Essa era a primeira de muitas dúvidas que surgiram, enquanto a noite fria e sombria, parecida com promessas de um futuro devastador, se aproximava. Henrique estava paralisado. A visão de Lucas, seu amigo de infância, ferido e caído no chão, foi como um soco no estômago. O barulho ainda ecoava ao redor, mas tudo parecia distante quando ele se aproximou, seus pés pesando como chumbo. O que havia acontecido? Por que Lucas estava ali? Lucas! Ele gritou, a voz tremendo enquanto se agachava, ao lado do amigo. O rosto dele estava coberto de poeira, e seus olhos estavam semicerrados, mas o familiar brilho de determinação ainda estava ali. O que aconteceu? Você está bem? Lucas tentou abrir a boca, mas um gemido escapou. A multidão, antes frenética, agora observava em silêncio, o horror pintado em seus rostos. A mãe da menina ainda estava ao lado, seu olhar fixo na cena, enquanto ela tentava consolar a filha, agora assustada e confusa. Eles. Lucas finalmente balbuciou, a voz fraca como um eco. Eu sabia que seu pai estava vindo. Tempo demais para fazer algo. Henrique sentiu sua cabeça girar. Fazer o quê? O que você sabia? A pergunta saiu como um grito. E os olhos de todos se voltaram para ele. O murmúrio cresceu ao redor, e ele pôde ouvir a mãe da menina sussurrar. Ele sabia sobre o que estava acontecendo. A explosão, o carro em chamas. Tudo estava se conectando de uma forma que era difícil de processar, como se estivesse olhando para um quebra-cabeça incompleto e tentasse forçar as peças a se alinharem. Você estava a se infiltrar? Ele começou, mas Lucas o interrompeu. Sim, eu só queria proteger você. Eu não sabia que ficaria assim. Os olhos dele estavam cheios de dor. Havia algo muito maior acontecendo, algo que envolve sua família e a dela. Antes que Henrique pudesse responder, uma outra figura emergiu da fumaça, uma silhueta familiar que fez seu coração parar. Mãe? Ele mal pode acreditar no que via. Sofia, que até então parecia apenas uma memória distante, estava ali, bem diante dele, com o olhar fixo em Lucas. Lucas, a voz dela era como um sussurro cortante. Você não deveria estar aqui. Eles podem te encontrar. As palavras dela carregavam um peso, como se houvesse uma história não contada entre os dois. Um segredo que transbordava no ar pesado ao redor deles. Henrique não sabia como reagir. O que está acontecendo? Por que você e Lucas estão preocupados um com o outro? A raiva e a confusão turvavam sua visão. Henrique, ouça, não é só sobre a sua família, disse Sofia, tomando um passo em direção a ele. Havia um pacto, um acordo que seus pais fizeram. O carro era uma armadilha. E Lucas, ele... Sua voz falhou, e um silêncio pesado caiu sobre eles. Foi nesse momento que a mãe da menina se aproximou, suas mãos trêmulas enquanto ela olhava para Sofia. O calor da conversa estava quase opressivo. Todos sabiam que algo estava prestes a ser revelado. Lucas, ainda deitado, lutava para se sentar. A determinação em seu olhar. A verdade é que quase todos aqui estão conectados com uma realidade que eu tentei expor. Seu pai, ele não é quem você pensa que é, Henrique. Ele não está em controle. Ele faz parte de algo maior, algo que poderia destruir tudo.
As palavras cortaram o ar com a força de um golpe. Henrique sentiu seu mundo desabar. A ideia de que seu pai era parte de algo maligno o deixou atordoado. Você está dizendo que tudo isso é parte de um plano? Um plano que envolve nós? O nó na sua garganta agora estava preso de forma dolorosa. Sim, gritou Lucas. E você pode ser a chave para tudo isso. Tem gente que quer você, Henrique. Não só pela sua herança, mas por quem você realmente é. Você precisa decidir de que lado você está. As palavras flutuavam no ar denso e sombriamente iluminado pelas luzes da cidade. A multidão, antes apenas espectadores, agora parecia respirar em conjunto, observando a tensão que se desenrolava ali na calçada. As perguntas fervilhavam em sua mente. E ele se perguntou: quem era ele realmente? Onde estava a sua lealdade? O que mais ele não sabia sobre sua família, ou até mesmo sobre si mesmo? E enquanto respirava profundamente, confrontando a onda de confusão e dor, uma nova certeza surgiu. Nada seria como antes. A simplicidade da vida que conhecia foi arrancada. E agora havia apenas uma pergunta avassaladora, pulsando no meio da tempestade. Henrique estava pronto para descobrir a verdade, custasse o que custasse. Henrique estava paralisado. A visão de Lucas, seu amigo de infância, ferido e caído no chão, foi como um soco no estômago. O barulho ainda ecoava ao redor, mas tudo parecia distante quando ele se aproximou, seus pés pesando como chumbo. O que havia acontecido? Por que Lucas estava ali? Lucas! Ele gritou, a voz tremendo enquanto se agachava ao lado do amigo. O rosto dele estava coberto de poeira e seus olhos estavam semicerrados, mas o familiar brilho de determinação ainda estava ali. O que aconteceu? Você está bem? Lucas tentou abrir a boca, mas um gemido escapou. A multidão, antes frenética, agora observava em silêncio, o horror pintado em seus rostos. A mãe da menina ainda estava ao lado, seu olhar fixo na cena, enquanto ela tentava consolar a filha, agora assustada e confusa. Eles, Lucas finalmente balbuciou, a voz fraca como um eco. Eu sabia que seu pai estava vindo. Tempo demais para fazer algo. Henrique sentiu sua cabeça girar. Fazer o quê? O que você sabia? A pergunta saiu como um grito, e os olhos de todos se voltaram para ele. O murmúrio cresceu ao redor, e ele podia ouvir a mãe da menina sussurrar. Ele sabia sobre o que estava acontecendo. A explosão, um carro em chamas. Tudo estava se conectando de uma forma que era difícil de processar, como se estivesse olhando para um quebra-cabeça incompleto e tentasse forçar as peças a se alinharem. Você estava a se infiltrar, ele começou, mas Lucas o interrompeu. Sim, eu só queria proteger você. Eu não sabia que ficaria assim. Os olhos dele estavam cheios de dor. Havia algo muito maior acontecendo, algo que envolve sua família e a dela. Antes que Henrique pudesse responder, uma outra figura emergiu da fumaça, uma silhueta familiar que fez seu coração parar. Mãe! Ele mal pôde acreditar no que via. Sofia, que até então parecia apenas uma memória distante, estava ali, bem diante dele, com um olhar fixo em Lucas. Não, o que você está fazendo aqui? A voz de Henrique saiu como um sussurro desesperado, um pedido para que tudo fosse uma ilusão. Enquanto a mulher lutava para se desvencilhar das chamas, o tempo parecia desacelerar. O mundo ao redor dele desapareceu. E tudo o que ele conseguia ouvir era seu coração batendo descompassado. A mãe parou, ofegante, sua pele marcada por mágoas e uma vida que ele nunca conheceu. Henrique, você precisa saber. O que eu fiz foi... A voz dela tremia. Os olhos dela tinham a mesma expressão que os olhos da menina.
uma mistura de dor e uma esperança que parecia deslocada. Henrique sentiu um nó na garganta. Você não morreu? Eu pensei que você tivesse. O choque era visceral. Ela se virou para o grupo de jovens e a mãe da menina. Um olhar de súplica. Eu sou responsável por tudo isso. O murmúrio da multidão cresceu, confuso. O que ela queria dizer? Como ela podia ser responsável? Era sua mãe, a mulher que tinha deixado um vazio na sua vida. Você não entende, querido. Tudo o que você conhece, essa riqueza, é por causa de um erro que cometi. Uma dívida. Minha vida agora é um reflexo do que causamos. O desespero em seu olhar crescia, enquanto as chamas dançavam ao fundo. Henrique olhou incrédulo para ela, enquanto a mãe da menina se aproximava lentamente. Um misto de cautela e curiosidade em seu rosto. O que vocês sabem? O que está acontecendo? A desconfiança brilhava em seus olhos enquanto ela olhava para Sofia. O calor da conversa estava quase opressivo. Lucas, ainda deitado, lutava para se sentar. A determinação em seu olhar. A verdade é que quase todos aqui estão conectados com uma realidade que eu tentei expor. Seu pai, ele não é quem você pensa que é, Henrique. Ele não está em controle. Ele faz parte de algo maior, algo que poderia destruir tudo. E nesse momento de revelações, um barulho ensurdecedor cortou-o. Ar! Todo mundo virou a cabeça e uma sombra se projetou sobre eles. Um grande carro preto, mais imponente do que o anterior, se aproximou, deslizando pelas ruas como um predador. As luzes dos faróis iluminavam a cena caótica. Todos sentiram uma onda de pânico enquanto o veículo parava abruptamente. Do carro saiu uma figura alta, envolta em um manto escuro. As pessoas começaram a murmurar e se afastar, mas Henrique estava congelado. O estranho se aproximou, com um olhar frio e decidido, e um ímpeto de reconhecimento atravessou Henrique. É você! Gritou Sofia, seu rosto pálido. A figura tirou o capuz e revelou seu rosto. O mundo de Henrique desabou novamente. Era Samuel, o irmão que ele pensou ter perdido. Ele estava ali, parecendo mais jovem e ao mesmo tempo mais velho, como se o tempo o tivesse transformado em alguém completamente diferente. Você não deveria estar aqui. Sofia sussurrou, o medo em seu olhar. Eu vim trazer a verdade, mãe. E se você estava pensando que pode se esconder de novo, está gravemente enganada. A voz dele era gelada, e cada palavra despertou ecos do passado que Henrique não sabia que ainda estavam enterrados. Henrique mal conseguia respirar. Samuel! Como? O que está acontecendo? As perguntas explodiam em sua mente. Samuel olhou em volta, seus olhos escaneando a multidão. Nós temos que acabar com isso antes que seja tarde demais. Henrique, você pode ser a única esperança que temos. Ou a nossa pior maldição. O peso da revelação caiu sobre Henrique como um manto. E enquanto olhava para o irmão, a pergunta da menina ecoava em sua mente. Você acha que podemos mudar nossas histórias? A resposta nunca esteve tão distante. Será que a verdade era realmente o que ele precisava? Ou seria o começo de um pesadelo? Henrique estava paralisado. A visão de Lucas, seu amigo de infância, ferido e caído no chão, foi como um soco no estômago. O barulho ainda ecoava ao redor, mas tudo parecia distante quando ele se agachou ao lado do amigo. O que havia acontecido? Por que Lucas estava ali? Lucas! Ele gritou, a voz tremendo. O rosto dele estava coberto de poeira e seus olhos semicerrados ainda mostravam um vestígio de determinação. O que aconteceu? Você está bem? Eles. Lucas murmurou, dolorido. A multidão, antes frenética, agora observava em silêncio. A tensão estava palpável. A mãe da menina se aproximava, o olhar fixo, preocupada, enquanto tentava consolar a filha, que estava assustada e confusa. Eu sabia que seu pai estava vindo. Era tarde demais para agir. A voz de Lucas era um eco sussurrado,
E Henrique sentiu sua cabeça girar. Fazer o quê? O que você sabia? Lucas tentou falar, mas hesitou, como se estivesse segurando um segredo enorme. Eu não tinha escolha. Você não deve confiar nele. Henrique olhou ao redor, confuso. Ele queria entender, queria saber mais, mas não sabia se era hora. Olhando nos olhos de Lucas, viu um brilho de preocupação. O que mais estava escondido nessa história? Uma nova figura emergiu da fumaça. Era sua mãe, Sofia. Não, o que você está fazendo aqui? A voz de Henrique se perdeu. Seu coração disparou. Ela se aproximou com um olhar fixo em Lucas. Você não deveria estar aqui. Chega! Todos precisam saber a verdade, gritou Lucas, a dor tornando sua voz aguda. Henrique, eu preciso te contar sobre sua família. Sobre quem realmente é seu pai. Samuel, gritou Sofia, seu rosto pálido. A última palavra dela ecoou e um silêncio desconfortável caiu sobre todos. Henrique ficou paralisado. Samuel? Seu irmão, que ele pensou ter perdido. O que isso tinha a ver com tudo? Lucas, exacerbando a tensão, tomou a palavra. Samuel não é quem você pensa. Ele foi criado com uma mentira, um plano que começou há anos antes de você nascer. Sua mãe e seu pai foram obrigados a fazer escolhas obscuras, negociando vidas e sonhos. Henrique sentiu um aperto no estômago. As peças estavam se juntando, mas o quebra-cabeça ainda faltava um pedaço. Mãe, o que ele está dizendo? Perguntou. Quem é realmente você? Sofia olhou para Henrique com tristeza, mas antes que pudesse responder, um barulho cortou o ar. Um carro preto, imponente, deslizou pela rua, parando em um movimento abrupto, como se tivesse uma vida própria. As portas se abriram e figuras sombrias saíram de dentro, mas não eram estranhas. Eram os homens de negócios que Henrique tinha visto nas reuniões de seu pai. Eles estavam lá. É hora de finalizar isso, um deles gritou, avançando com um olhar ardiloso. Você, Henrique, precisa escolher o lado que vai apoiar agora. A verdade será revelada. A voz dele era um eco de poder, e Henrique percebeu que sua vida era uma armadilha, um labirinto de mentiras onde ele estava preso. O peso da verdade começou a cair sobre ele como uma avalanche. Mas não era só isso. Uma voz familiar surgiu do fundo. Era uma mulher com um ar de determinação. Henrique, você não precisa tomar um lado. Henrique virou-se rapidamente, o sangue gelando nas veias. Era a mãe da menina. Você não é apenas um peão nesse jogo. Você pode ser a chave. O que está escondido aqui pode libertar todos nós. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram. E a revelação era mais devastadora do que ele jamais imaginou. A mentira havia cercado sua vida como um vício, e agora ele estava prestes a encarar a verdade que mudaria tudo. Seu mundo se desmoronou diante dele. Samuel, Lucas, sua mãe, tudo entrelaçado numa teia de enganos. Escolha com cuidado. A voz da mãe ressoou, mas o peso da decisão era inegável. E naquele momento crucial, tudo se desfez. A conexão do passado, a luta pela liberdade e a questão que agora queimava em seu peito. Você acha que podemos mudar nossas histórias? Mas o que isso realmente significava? Quanto estariam dispostos a perder para conseguir essa mudança? O futuro estava em jogo, e Henrique, sem resposta, começou a moldar seu caminho em meio à confusão. Henrique estava paralisado. A visão de Lucas, seu amigo de infância, ferido e caído no chão, foi como um soco no estômago. O barulho ainda ecoava ao redor, mas tudo parecia distante quando ele se agachou ao lado do amigo. O que havia acontecido? Por que Lucas estava ali? Lucas! Ele gritou, a voz tremendo. O rosto dele estava coberto de poeira, e seus olhos, semicerrados, ainda mostravam um vestígio de determinação. O que aconteceu? Você está bem? Eles, Lucas murmurou, dolorido. A multidão, antes frenética,
agora observava em silêncio, a tensão palpável. A mãe da menina se aproximava, o olhar fixo, preocupada, enquanto tentava consolar a filha, assustada e confusa. Eu sabia que seu pai estava vindo. Era tarde demais para agir. A voz de Lucas era um eco sussurrado e Henrique sentiu sua cabeça girar. Fazer o quê? O que você sabia? Havia um plano, Henrique. Um pacto envolvendo o nosso passado. Lucas tentou dizer, mas hesitou. Nesse momento, uma nova figura emergiu da fumaça. Era sua mãe, Sofia. Não! O que você está fazendo aqui? A voz de Henrique se perdeu. Seu coração disparou. Ela se aproximou, com um olhar fixo em Lucas. Você não deveria estar aqui! Chega! Todos precisam saber a verdade, gritou Lucas. Henrique, eu preciso te contar sobre sua família. Sobre quem realmente é seu pai. Henrique ficou paralisado. Samuel? Seu irmão que ele pensou ter perdido? O que isso tinha a ver com tudo? Lucas, exacerbando a tensão, tomou a palavra. Seu pai não é quem você pensa. Ele foi criado com uma mentira. Um plano que começou há anos, antes de você nascer. Sua mãe e seu pai foram obrigados a fazer escolhas obscuras, negociando vidas e sonhos. Henrique sentiu um aperto no estômago. As peças estavam se juntando, mas o quebra-cabeça ainda faltava um pedaço. Mãe, o que ele está dizendo? Perguntou. Quem é realmente você? Sofia olhou para Henrique com tristeza. Mas antes que pudesse responder, um barulho cortou o ar. Um carro preto e imponente deslizou pela rua, parando em um movimento abrupto. As portas se abriram e figuras sombrias saíram de dentro. Eram homens de negócios, que Henrique conhecia, todos ali pelo pai. Eles estavam ali. É hora de finalizar isso, um deles gritou, avançando com um olhar ardiloso. Você, Henrique, precisa escolher o lado que vai apoiar agora. A verdade será revelada. Henrique franziu a testa, surpreso. Ao mesmo tempo, ele notou um brilho no olhar de Lucas. Era medo? Determinação? Ele estava prestes a descobrir a verdade, mas estava claro que o tempo estava se esgotando. Se você não fizer a escolha certa, tudo termina em tragédia, disse um dos homens, com uma voz gelada, como se tivesse ensaiado aquilo por tempo demais. Ele apontou para Sofia. Ela não é sua mãe. É uma impostora, alguém que se infiltrou para destruir sua família. Um silêncio sepulcral tomou conta da cena, como se o ar tivesse sido sugado. Todo mundo ficou paralisado, sem saber como reagir. A mãe da menina, um estranho em meio a tudo aquilo, olhou para Sofia, a desconfiança estampada em seu rosto. Isso não pode ser verdade. É tudo uma farsa. O homem continuou. Sua verdadeira mãe está viva. E é... Ele não terminou a frase. Um grito cortou a tensão. Uma jovem, de cabelos escuros e olhos brilhantes, correu em direção ao grupo, ofegante. Parem! Eu sou a mãe dele. Eu sou a verdadeira Sofia. As palavras dela ecoaram como um trovão, abalando tudo ao redor. Henrique ficou chocado. O mundo girando ao seu redor. Com um movimento rápido, a mulher se desvencilhou da multidão e se lançou em direção a ele. Henrique, você precisa ouvir. A revelação causou um abalo nas estruturas de tudo que ele acreditava. Mãe? A letra quase se recusou a sair de seus lábios, enquanto a dor se transformava em confusão. A nova Sofia encarou Henrique, lágrimas nos olhos. Eu fui forçada a deixar você. Tudo isso foi meu pai que fez. A sua vida, minha vida, tudo isso é uma armadilha. Os olhares se cruzaram. Henrique sentiu o chão sob ele oscilar. A mãe da menina olhou para a nova Sofia com incredulidade. A situação começava a se desmoronar diante deles. E então, as peças do quebra-cabeça começaram a se realinhar em sua mente. O que haviam acabado de descobrir mudaria suas vidas para sempre. O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras?
o que isso significava para o futuro. Enquanto o caos se instalava, a única certeza que Henrique tinha era que agora estava no epicentro de algo muito maior. E a pergunta ainda ressoava, batendo em sua mente: como tudo isso se desenrolaria? As próximas horas poderiam custar tudo o que ele amava. A verdade se transformou em um mistério mais profundo. O peso da escolha pairava sobre ele. E Henrique, agora em uma encruzilhada, estava prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida. Henrique estava paralisado. As palavras de sua mãe, tudo o que ele pensara ser verdade, agora eram um emaranhado de mentiras. A figura familiar à sua frente, a nova Sofia. Parecia aquela mãe que ele perdera, mas havia algo mais profundo em seus olhos. Henrique, ela implorou, o desespero gravado em cada linha de seu rosto. A multidão ao redor parecia segurá-los em um limbo, todos com os olhares fixos, aguardando o próximo movimento, a próxima revelação. Lucas lutou para se erguer, cada movimento uma batalha. Henrique, ouça! A verdade é o único caminho. Esse jogo não é só seu. Somos todos peças nisso. Um frio percorreu Henrique ao ouvir aquelas palavras. Não era só sobre ele. Não era apenas sua história. Ele olhou um a um. Poderia acabar com essa maldição que se estendia por gerações. A mãe da menina segurou a filha, prestando atenção a cada palavra. Precisamos quebrar esse ciclo, Henrique. Você é a chave para a liberdade. O barulho do carro em chamas ainda ecoava nos ouvidos dele como um manto de terror. E o homem que se dizia ser seu pai estava ali, buscando controle em uma situação que estava além de qualquer um deles. O peso da escolha o esmagava. Você não precisa ser como eles, a nova Sofia disse, as lágrimas brilhando em seus olhos. Você pode escolher, e naquele momento, Henrique percebeu que não estava apenas lutando por si mesmo, mas por todos que estavam ao seu redor. Lucas, a mãe da menina, Sofia, todos carregavam pesadas correntes. Eu escolho me libertar, gritou Henrique, a voz firme, ecoando na noite. O amargo gosto das mentiras que haviam sido contadas se misturou com o alívio que começava a fluir. O olhar de seu pai tornou-se sombrio. A tensão aumentou enquanto os homens de negócios se moviam como sombras atrás dele, tentando tomar o controle da narrativa. Esse jogo não acaba aqui, Henrique. Um dos homens disse, a maldade nua em suas palavras. Mas Henrique já não estava mais imune. Ele girou e fez um gesto para Lucas e a nova Sofia. Vamos acabar com isso, juntos! Com um movimento decidido, mergulhou na multidão e se virou para encarar seu passado sombrio. Era hora de confrontar os demônios que o aprisionaram. Enquanto isso, a mãe da menina, confusa, mas determinada, levantou-se também. O futuro que ansiavam está à sua frente, e eles não podiam deixar que esse sistema opressivo continuasse. O choque das verdades libertadoras foi sentido por todos eles. Com a presença de Sofia e Lucas ao seu lado, um novo horizonte se abria. O céu começou a clarear, com a possibilidade de um futuro iluminado onde podiam reescrever suas histórias. Henrique acenou para os jovens ao seu redor, encorajando-os. Se unam, podemos mudar nossas histórias. Os rostos antes cheios de desprezo agora mostravam um vislumbre de solidariedade. O passado começava a desmoronar, e a verdadeira liberdade estava ao alcance. Mas à medida que avançava, um último grito cortou a noite. Vocês acham que vão escapar facilmente? Era seu pai, a raiva transparecendo em seu tom. O desafio pairava no ar, e ali, em meio ao caos, Henrique se sentiu vivo. A certeza pulsava. Juntos poderiam derrubar aquele sistema, libertar suas histórias. Mas, antes que pudessem avançar, uma pergunta ecoava em suas mentes. Estariam realmente prontos para o que vinha a seguir? Se você gostou desse final eletrizante, este é o momento de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Queremos saber de você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final arrebatador. Não saia do canal ainda. Clique na próxima história incrível que está esperando por você. Você não vai querer perder.